Foi confirmado que o Hellblade 2 terá uma campanha de mais ou menos 8 horas e está travado nos 30 FPS nos consoles Xbox. No PC não está travado. Claro. E essa informação é importante porque eu vou dizer qual é a justificativa do estúdio para isso, tá? Qual? Ele comenta o seguinte. Aqui, ó. Defendendo a escolha de manter o jogo a 30 FPS nos consoles, o diretor Mark Slater Tunstall disse que, assim como nos filmes, isso deve oferecer uma experiência mais cinematográfica para os jogadores. Você nunca escutou essa desculpa, né? Você nunca escutou essa desculpa. Essa desculpa é nova. Toda hora isso. Nunca escutou. Já que cinematográfico dos jogadores. Já quem for jogar o título no PC não contará com essa alimentação. Então, assim... Aí cai por terra, Pô, né? meu amigo, aí assim, você se decide, né? Porque ou você fez isso por uma questão criativa, ou Teve foi isso outro com motivo. o Starfield também, né? Foi Vários jogos, igualzinho. cara. Vários jogos Não, essa mas desculpa aí. no caso do Hellblade, né? Eu entenderia essa desculpa e eu aceitaria ela. Por quê? Porque o Hellblade, ele é sim um jogo muito cinematográfico. No seu combate, no modo que ele conta a sua história, né? Na forma em que a câmera se movimenta e tal. Então, assim, o Hellblade, sim, ele é um jogo que tem uma veia artística muito forte, até porque a lore é o principal ponto do jogo. Não vem falar que o Hellblade é o combate, porque não é. O combate, ele é um combate muito coreografado, muito bonito, mas você não tem nada de, nossa, que gameplay absurdo. Não, o Hellblade, ele tem um foco narrativo muito maior do que, de fato, a gameplay em si de combate, né? Que tem a parte dos puzzles também, enfim. E ele aproveita muito, cara. O primeiro Hellblade é um jogo ainda muito bonito, né? A gente bem já bonito. cansou Muito, de falar aqui direção de diversas arte, vezes. né? Exato, aborda o tema lá, celta, nórdico, o que vocês quiserem aí, que é muito interessante. E eu juro pra você, cara, se a desculpa fosse, pô, vou colocar 30 FPS no Hellblade porque eu quero focar e é uma decisão artística, eu aceitaria de boa, porque o jogo é assim. Agora, quando você vai lançar por uma plataforma 60, aí fica difícil, eu acredito. Não é nem 60, né? É uncapped, né? Então pode ser até mais do que pode ser 60. até mais. 120. Então aí fica foda. Eu acho assim, primeiro vamos entrar no 30 FPS, mas primeiro eu gostaria de falar sobre a questão da duração, que eu vi que muita gente criticou também. mas Ele sentido falou uma nenhum, coisa assim. interessante sobre isso lá na matéria. Ó, então, só um porque eu- detalhe. O cinema é 24 FPS. Isso, 24 Todos os FPS. filmes. A televisão que é 30 FPS, normalmente. E aí, assim, o jogo durar 8 horas, mais ou menos a duração do primeiro. E eu já falei aqui diversas vezes, e é o que eu acredito de verdade, é que se pra mim, a vontade dos desenvolvedores, de quem tá criando o jogo, ela deve sobrepujar qualquer coisa, ok? Então, se os caras querem fazer um jogo de 1 hora, 2 horas, 10 horas, 1000 horas, a decisão é deles. O que eu não acho é que um desenvolvedor tem que ser forçado a fazer um jogo maior que ele não quer fazer só pra atender certa demanda. Aham. Videogame é, sim, um produto artístico. E a visão do criador é muito importante. E aí é isso que eles dizem. A visão deles é que pra contar a história que eles querem contar, o jogo vai durar esse tempo. Vamos lembrar que o Hellblade é um jogo que tá com preço reduzido, não é preço full, e é claro, tá no Game Pass. E né? somente digital. Somente digital. É um jogo Né? menor. Não é um jogo do tamanho do Starfield. Não. É um jogo pra ser um jogo menor do jeito que a desenvolvedora quer fazer. Então, eu não vejo nenhum problema com a duração do jogo. Eu não acho que a duração do jogo determina se o jogo é bom ou ruim, tá? O tempo de jogo, ele é apenas um fator em um jogo. O jogo pode ter 8 horas e ser bom, pode ter 8 horas e ser uma merda. O jogo pode ter 100 horas e ser bom, o jogo pode ter 100 horas e ser horrível. Duração não determina a qualidade, ou se ele é bom ou se ele é ruim. Tem um monte de jogo curto que é uma porcaria? Tem um monte de jogo longo que é uma porcaria? Também. Então isso não tem nada a ver. Claro que eu entendo quando a pessoa fala assim, não, pô, mas eu compro um jogo a cada 6 meses, eu vou investir meu dinheiro num jogo que dure mais. Sem problema. Total. O que a gente tá dizendo aqui, o Hellblade não é melhor ou pior porque ele tem 8 horas ou mais ou menos. É isso que é, e aí foi isso que os desenvolvedores falaram, né? Mais uma coisa, mais um ponto muito importante. A gente não tá falando de uma IP nova, certo? Eu não entendo a reclamação de verdade, assim. Quem tá reclamando aí por duração do jogo, legal, reclame, cada um reclama da porcaria que quiser. Agora, com todo respeito, quem tá reclamando não jogou o primeiro, né? De duração de jogo, porque são as exatas 7, 8 horas que tem o primeiro. Então, assim, e conta muito bem a história. Inclusive, o jogo foi muito bem elogiado, justamente porque é um jogo amarradinho com 8 horas. Eu acho que isso também é muito, viu, companheiros de mesa e vocês do chat, é muito o mundo que a gente vive, né? Eu fiz um vídeo recentemente falando exatamente sobre essa necessidade de ter jogos de mundo aberto, absurdo, inflados de coisa o tempo inteiro pra fazer com mais de 100 horas de gameplay, né? E aí, se os caras vão lá e vão por esse lado aí, de Hellblade em mundo aberto ou com mais horas de gameplay, vão reclamar que tá enchendo linguiça, vão reclamar que tem muita coisa... Então, assim, eu entendo a reclamação do 30 FPS, essa eu acho justa.
Essa eu acho que realmente. Não, essa não tem como você fugir. capar numa plataforma e liberar na outra e dizer que é desculpa e dizer que é por opção artística, não faz sentido. É. Agora, essa de reclamar da duração do jogo, quem tá reclamando não jogou o primeiro simplesmente. Ah, mas eu joguei, gostei muito e queria que a campanha fosse maior. Mas se o cara que tá fazendo esse jogo, se o cara que tem a lore na mão, que tem toda a dimensão, né, do que ele quer passar pro público final diante da história dele, achou que foram 8 horas bem aproveitadas diante de um bom primeiro jogo, pô, vale dar o crédito pro cara, né? Claro. Para pedir mais horas no jogo que já tem o primeiro que foi muito bem, que também é 8 horas, eu não entendo. Mas aí, Cross, eu acho que esse jogo vai sofrer do que o Starfield sofreu também, que é o hate só porque ele é do Xbox. Com certeza. Porque o Hellblade no 1 não era Não, era de todo exclusivo mundo. de Xbox. E tem, obviamente, muita gente tá puto que não vai vir pro Exato. PlayStation, né? E aí, esses jogos tem uma galera que quer reclamar do que der, entendeu? Então, se falar que é munição, 8 né? horas, Sem dúvida. eles tiram o que dá. Falou que é 8 munição, horas. né? Ó, então é uma Claro, munição pra eles Munição. reclamarem. Porque eles já vão reclamar de todo jeito do jogo. Claro. Mas agora, o negócio de FPS é realmente curioso pra mim, que jogo muito no PC, porque pra mim fica claro que não vale a pena você ter um Xbox se você tem um PC muito bom. Porque todos os jogos que saem no Xbox saem no PC e às vezes melhor. Por que você joga no Xbox? Porque o cara prefere o ecossistema. Félix. Isso Existem é um várias ponto. coisas que diferenciam. Isso é um ponto bom que você tocou, tá? Por quê? Eu ouço Mas muito não é isso. chato pra jogador de Xbox? Acho que não. Que o todo cara jogo tá que no- lança pra ele, lança melhor pro PC. Não, mas aí é que tá o ponto. Eu entendo. Por exemplo, eu tenho lá 4.090. Todo mundo, o caralho. Mas se for jogar Dragon's Dogma, por exemplo, eu vou jogar no Play. Por quê? Porque tem todo um conjunto de ecossistema. Eu realmente não faço questão de rodar Entendi. 4K, full, não sei o que lá. Acho que isso é uma parada que já é mais consciência da galera de PC. O cara do PC, ele gosta de ir lá e colocar aquela textura no máximo, sombras no máximo, né? Não tem esse Mas, negócio? Na O real, cara que tá no o que eu ligo é console- mais o FPS mesmo. Eu Também, quero jogar com também é um FPS no ponto máximo muito possível. forte de PC É. ainda, né? Que os consoles Sim, não chegaram sim. lá. Mas eu acho que o cara que tá, seja lá qual for o console, ele quer o ecossistema, cara. Sim, Ele quer sim. ver pingar as Entendo. conquistas, ele quer o barulhinho do Xbox, ele quer Uhum. outra coisa. Experiência ele de console, construiu né? a não experiência de console é só... outra. Ele construiu não só a biblioteca dele em cima do Xbox, como o círculo de amizade deles também tá... Então é um fator enorme, não é só rodar melhor em um e outro que vai fazer a diferença, não. O console tem isso, gente. É uma base de jogadores gigante, porque construíram-se, Entendo e né? concordo. Bibliotecas e amizades. Eu acho que o negócio, e eu acho que é importante, porque isso. A gente está se construindo uma narrativa, tá? Da indústria ocidental de videogame, ocidental, que a indústria está com problemas. Que a indústria está diminuindo e que as demissões, não sei o quê, Está em colapso. está né? em colapso. A gente já viu cada declaração. É. Só que vai ver o que está acontecendo no Japão. Pergunta se eles estão com problema lá. O que acontece. Capcom dando aumento de salário. O que acontece é que todas as empresas Quem? ocidentais que estão reclamando, a Capcom deu aumento de salário. Capcom. Essas crises que estão dizendo, todos os grandes executivos de empresas grandes ocidentais, na sua grande maioria americanas, tá? Que estão falando essas coisas, eles falam que a culpa é de todo mundo, menos deles, né? A culpa é de todo mundo. Não é deles que investem em projetos errados, contratam gente que não deveriam contratar, Faz live service gerenciam porcaria. mal seus projetos, botam dinheiro em lugares que não poderiam, contratam errado, investem em ideias patéticas. Uhum. Isso, não. Aí eles perderam nesse meio todo aí, sei lá, 300, 400 milhões de dólares nos últimos anos, aí o problema é da indústria. O problema é deles. Enquanto isso, a gente vê os japoneses sem falar nada, tá? Não, Pio, os caras não dão um pio. Lançando um jogo atrás do outro, um melhor que o outro, saindo sem tá quebrado, com nada de microtransação, sem essas palhaçadas de DLC. E aí, então você tem que entender o que tá. Nintendo, vê a Nintendo lá, você tá reclamando que a indústria tá ruim. Entendo, a Capcom, Então, né? essas coisas é uma coisa pra gente ponderar, porque, de novo, a indústria dos games ocidental americana está jogando a culpa pra cima de você. Falou que a culpa é você, tá certo? E tem uma matéria muito boa aqui. O que foi, meu Deus? A culpa é sua, Croix. A culpa é sua. Eu não fiz nada, velho. Pois é. E tem uma matéria aqui que a gente vai ver em seguida dessa, falando sobre live service. Que saiu, coisa que a gente tá falando aqui há muito tempo disso, sem ter essas informações. Mas é muito legal. Então aí, mas voltando pro caso do Hellblade. Outra coisa também importante do Hellblade é como o marketing é importante. O Hellblade 2 nunca veio a público, a Ninja Theory, falar que ia ser um jogo imenso, que ia ser um jogo maior que o primeiro, que era outra ideia. Não. Ele tava claro que ia ser parecido. Então, assim, o marketing não tava vendendo algo que não é. O marketing tá vendendo exatamente o que foi.
Ninguém, por esse negócio que o Cross falou, que o jogo é mais ou menos o mesmo tamanho do primeiro, porque eles em momento nenhum deram a entender que não seria. Entende? Nunca. Claro. Porque a ideia criativa deles não é essa, né? E é o que eles falaram desde sempre. Ó, o jogo vai ser tipo outro. E de novo, eles fizeram certinho dessa vez. O jogo tá no Game Pass. Então, obviamente, a galera que tem Xbox provavelmente jogando no Game Pass. Mas o jogo está a versão mais barata. O jogo vai ser somente digital. Então, assim, a questão do preço, que a gente sempre fala, cara, se fosse outra empresa, né, não a Ninja Theory, botava esse jogo a full price e que se foda. E não vão assim, colocar, né? o tempo... Teve uma coisa muito interessante que foi dita aí também por um dos líderes da Ninja Theory. Ele falou assim, às vezes, com relação a 8 a 10 horas de duração, às vezes você só quer chegar na sua casa, sexta-feira à noite, cansado de uma semana de trabalho, ligar a TV no escuro e curtir um jogo que tenha 8 a 10 horas de duração. Às vezes você não quer entrar num produto que tenha 50, 100 horas. Também é legal, também a gente ama. Claro. Né? Não estamos aqui colocando uma gangorra em que um é melhor ou pior que o outro. O Grossa São falou diferentes. agora do Dread. É que Exatamente. O jogo é mais sim, curto, cara. mas é muito gostoso. Exatamente. Eu acho que colocar essa balança, né, galera, de ver qual que é o maior, é errado. Eu acho que cada proposta tem o seu propósito, Exato. tem o seu objetivo, certo? E o Hellblade 2 sendo um produto de 8 a 10 horas é algo E que eles foram desculpa, honestos, Mika, né? E você tem que ver com você se a proposta deste jogo Claro, é o que cara, você exato. quer. Não significa que ele é ruim porque não é a proposta que você quer. Exato, e eles foram honestos desde o começo, a Ninja Theory, como você apontou agora, Dave. Eles não falaram em momento algum algo que é fora do escopo do jogo, certo? Então até aí, beleza. Agora, com relação aos 30 FPS, a minha interpretação é a seguinte. Acho que são dois lados de uma moeda. Um lado, não dá pra colocar na conta da decisão artística. Não. Tudo. Ah, é decisão artística. Tá, então por que, como vocês já bem apontaram, por que no PC tem 60 FPS? Se no PC tem 60 FPS, então não é uma escolha artística. É uma limitação, certo? É uma questão técnica. De hardware. Né? De hardware. Porque o cara do PC, e aqui, meus queridos PCistas, devo vangloriar vocês, porque o PC é a melhor plataforma pra rodar um jogo como Não, Hellblade calma aí. 2, Calma né? aí. Depende. Tem que ver quando lançar o jogo. Depende. né? tem que ver quando lançar. Mas eu tô dizendo, na teoria. Na teoria sempre é né? o Na PC teoria melhor. sempre é, Só que exatamente. ultimamente não tem sido. Não tem sido, Sempre não. lança Ótimo cagado ponto. o jogo no Ótimo PC. ponto, ótimo ponto. Mas eu digo, na teoria, o PC tem um hardware... E eu, como consolista, digo isso, né? Como consolista. Então não, Não dá é que pra o PC colocar, tem né? um hardware superior. Ele pode ter um hardware É. superior. Exatamente, ele E pode isso ter é um fato, hardware. não tem como Claro, não ser. sempre né? foi, Porque né? você sempre pode investir mais, mas aí Sim. que tá, né? Um PC com hardware superior é 12 mil reais. Um PlayStation Sim. é muito menos. Não, que isso. claro, são realidades diferentes, mas o lance é, não dá, galera, pra colocar isso na conta da decisão artística. É Sim, esse isso, o ponto. isso é um fato. Né? Não- Vamos pegar não um é. exemplo distante aqui, bem distante, que também deu aí um bafafá nessa semana. O Stellar Blade. O Stellar Uhum. Blade, a personagem, o desenho, a arte do jogo, aquilo é uma decisão artística de ter a personagem daquele jeito, com Como, aquela Micali? estética, Como? né? Como que é a personagem? A personagem Pomposa. principal do jogo. É, como que ela Pomposa. é? Como que ela é? Ah, mas ela é uma personagem Voluptuosa. com volumes... Não, inclusive, tá? Eu descobri essa semana que é uma mulher real. É, inspirado modelo na lá e mulher tal. dele, né? Do Isso. criador. Não, e essa coisa, acho que é melhor a gente Eu vi. colocar essa coisa mais exagerada, que é tipicamente asiática, é uma decisão. Aí sim, a gente tá falando em parte técnica, como que o Stellar Blade vai rodar 60 FPS, 4K? Aí sim é parte técnica, né? Agora, a estética do jogo, aí sim é uma decisão artística, né, galera? Com relação a Hellblade 2, sim, eu acho que é uma experiência bem cinematográfica, vou jogar, vou querer fazer os 1000G. Platinei o 1, fiz os 1000G depois quando saiu no Xbox, adoro o Hellblade, né? Vou querer jogar de qualquer forma. Mas a galera aqui que protesta, que não vai rodar em 60 FPS, pagando o que pagaram no console de nova geração, prometendo o que esses consoles prometeram, essas pessoas têm razão em protestar. Claro, né? e isso é importante você falar isso, porque é justamente isso, galera. Chegou essa geração, Play 5, Xbox, Series X. Grande É. promessa. Como é que era o marketing dos caras? né? 4K 120 FPS, eu vi isso, cara. Tinha isso em peças de marketing, pô. 4K 120 frames, irmão. Pô, tem jogo que não consegue nem sustentar 30. E aí, de novo, não é necessariamente uma culpa dos consoles, é muito mais a culpa dos estúdios que não conseguem explorar direito por algum motivo que a gente sabe lá, porque a gente não é desenvolvedor, né? Agora, o jogo não ter, pô, podia ter o modo performance, pô. Porque assim, a galera que jogou, né, que saiu uma prévia hoje, a galera que jogou curtiu pra caramba o jogo, né? Como eu tô falando, não é porque 30 frames que o jogo vai ser ruim, não é Claro, isso. claro. A gente tá dizendo O que Zelda é 60 30 frames. seria melhor. É. Não, o próprio Final Fantasy VII Rebirth agora, o Aham. modo 60 frames está zoado, o gráfico é muito ruim. Mas é um jogo que a 30 frames ainda assim consegue ser fluido, suave e bem é. feito. Tem jogos que 30 ficam um horror, tá? Tem jogos sim. Tipo, Gotham Knights.
Não, cara, o Redfall é um dos piores Redfall. exemplos de 30 FPS. Esse aí é difícil. É, o Redfall. Mas o Hellblade eu não acho que vai ficar ruim com 30 frames, não. A gente só fala que, Porque porra, ele tem essa pegada mais cinematográfica, tudo bem. né? Não é tão rápido, não é Claro. aquela coisa É. frenética. O FPS é muito pior quando é 30 frames. Mas falando que, pô, a geração, estamos já saiu 2020, estamos em 2024, 4 anos na geração, né? E os consoles, Os querendo ou consoles não, são mais baratos que o penando. PC, mas são caros. São caros. Você pagou caro caros. no E seu tá console. Né? penando pra passar de 30 frames, pô. E Não. aquele negócio, né? Por que a gente tem essa nova geração se, assim, tecnicamente não mudou muito, né? Porque o Hellblade 1 rodava quanto no Play 4, por exemplo? No Xbox One X, por exemplo. Ele rodava 30 frames, E agora, 1080, né? às vezes 4K, 30 Sim. frames, né? No Xbox One X, rodava 4K. E agora não mudou nada. É o Hellblade 2, só que é a mesma coisa, 4K, 30 frames. Cara, a gente vive desculpa, num... cara. Não, que isso, Micali? Que isso, cara? O cara deu um... Ô, mestre. Ô, mestre, ô, mestre. Ô, mestre. Cara, eu escuto vocês falarem assim, eu quero até fazer uma pergunta pro chat aí, pra vocês da mesa aqui também. Vocês não ficam cansados, não? Porque vocês... Pô, a gente falou... total. A gente falou agora desse bagulho de reclamar, e veja... O cansaço, cara, não é nem em relação à galera que reclama de desempenho, que aí tem que reclamar mesmo, não é nem de... Mas, porra... De não curtir o jogo, né, em hoje primeiro dia lugar, né? tem Isso esse quer dizer, bagulho né? aí, tudo tudo eu vou reclamar de porque, ai, não fez como eu quero, eu sou o centro do mundo. Então, porra, vamos voltar no tempo aí, todo jogo foi reclamado, todo reclamar de tudo. Todo jogo tem reclamação, todos, não tem um que... Não, esse vamos jogar. Não, Mas curtir, você volta no parece tempo, que é a última coisa. Saiu lá Né? Spider-Man, Às vezes. lacração, uma merda, esse Homem-Aranha é bundão, beleza. Saiu o Eloy, cara de bolacha, tá gordo, não sei o quê, beleza. Aí a Abby, feia, musculosa, não pode. Aí vem a mulher da Stella Bede, muito bonita, gostosa demais, não pode. Não pode porra nenhuma, caralho. Não pode nada. E é toda hora essa porra, toda Todo hora jogo essa tem uma repetição, reclamação. todo jogo, toda arte. Ai, mas é muito curto. Tá, mas o primeiro jogo é a mesma coisa. Não, mas eu quero mais. É reclamar por reclamar, sem base nenhuma, sem Sim. fundamento nenhum, sem absolutamente nada. É só com a desculpa de que é porque eu quero. Entende? Então, assim, eu sou o centro do mundo, tem que sair do jeito que eu quero, cara. Tipo, não tem mais um jogo que a galera vou jogar primeiro. Que nem. Agora é a desculpa dos 30 FPS. Que tem cassação, estão caçando o jogo pra reclamar. Claro. Essa é a grande realidade. Quando passar a onda, vão achar alguma coisinha dentro do jogo pra falar, isso aqui, né? É isso, cara. É tudo, é tudo. O que virou essa porra aqui de videogame é isso. Isso aqui tá. Vou reclamar da. O que eu posso reclamar? Deixa eu ganhar um like aqui. É isso. Aí você vai ver as reclamações e não tem base nenhuma. Porque reclamar da duração do jogo. Mas o primeiro foi um sucesso por isso, cara, que é tudo amarradinho. Então, assim, com todo respeito, é cansativo, cara. É sempre a mesma coisa. Pode ver. No próximo lançamento vai ter as mesmas reclamações, com os mesmos fundamentos, sem porra nenhuma de avaliação, só porque eu vivo no meu mundinho e o mundo tem que fazer o que eu quero. Porque senão tá errado, é preconceito, é aquilo lá, pro inferno. Todo Não, mundo. e sabe uma coisa, ô Croix, em cima disso que você falou? Eu até vi nas redes sociais e até levo essa pergunta pra desenvolvedores e etc. O Hellblade 2 era um jogo feito no Unreal Engine 5. Isso. Certo? Vamos pegar um exemplo da concorrência, que muitas pessoas falaram isso, e até um ponto. Como que um jogo como Horizon Forbidden West, que é bonito, que é de mundo aberto, que tem muito elemento, roda em 60 FPS no Play 5, e um jogo que é linear, menor, em escopo, em escala, como o Hellblade 2, não roda em 60 FPS no Series X. Certo? O Horizon Forbidden West, ele é feito no 10ª Engine, que é um motor próprio da Guerrilla, que ela desenvolveu para Horizon, certo? O motor próprio interno, a gente sabe que é mais flexível para que eles consigam trabalhar. O Unreal Engine 5 é um motor relativamente novo, agora a gente tá começando a ver mais jogos, certo? E o Hellblade 2 é feito no Unreal Engine 5. A pergunta é exatamente essa. Como que o Horizon Forbidden West roda a 60 FPS, com aquele mundo aberto, e ele é bonito, o jogo, bonito. É, muito bonito. Como que ele roda a 60 FPS, sendo do tamanho que ele é? E como que o Hellblade 2 não roda em 60 FPS? Em defesa disso, eu vi a galera falando que o Hellblade 2 é um dos jogos mais bonitos da geração Não, ele atual. é lindo, quanto a gráfico, né? Quem jogou e tal falou que graficamente ele é um primor. Como o Alan Wake 2, né? Também Perfeito. foi assim. E o Alan Wake também é um branch da Unreal, né? Isso, que é da na Northlight, que é mas- um motor deles, mas é um Isso, branch da eles Unreal. usam a Unreal. Uhum. Mas, mesmo assim, eu concordo com o Koros que sempre tem reclamação. No final das contas, se o Hellblade 2 for bom em 30 frames, pouco importa Com isso. certeza. Mas o ponto é que a gente tá numa nova geração, você compra um console porque eles estão falando que é melhor,
E no final das contas, fica essa dúvida. Será que é melhor mesmo? O que tanto muda? Por enquanto é só o SSD que muda. É Na só. realidade, é o SSD. Exatamente. É. Realmente, Porque aí você não tem loading, né? Isso sim, aí né? realmente mudou. A gente consegue... É. Tem coisa, tipo assim, a gente viu muito mais jogos com as transições muito mais suaves. Ou então, Isso. tipo, artisticamente falando, o desenvolvedor não precisa trabalhar tanto a transição. Pode ser uma coisa mais direta, porque não precisa dos loads e tal. Uhum. O SSD beneficiou isso. E o Com Xbox certeza. tem aquele negócio, como que chama? Quando você não fecha o jogo. Você abre Quick o jogo time. e Quick jogo- resume, né? O que é bem legal também. É muito legal É isso muito também. legal. E só pra deixar uma coisa clara, né? Porque a gente sabe que hoje tem muita desonestidade intelectual. Eu sou completamente a favor que vocês reclamem quando uma empresa lança um jogo todo cagado em questão de desempenho. Claro. Ou quando ela pega um jogo e massacre, como no caso de um remake, né? Que eu sempre falo aqui do 3, do Resident. Acabe com ele, destrua ele. Todo direito, certo? Só que isso que a gente tá conversando é o que a gente vive hoje, né? Mudou-se uma geração de quem jogava videogame pra essa atual. Uhum. E vou te falar, hein? Nossa senhora, às vezes... E eu não tô pedindo pra não reclamar, né? Na verdade, eu não tô pedindo porra nenhuma. Você reclama, faz o que você quiser, vai tomar no cu, o que você quiser. Só que assim, cara, é foda. Chega uma hora que você fala, caralho, mas... Velho, se lançarem hoje, se fosse lançado hoje The Witcher 3, hoje, é cult, não é? É incrível. Como Hoje, assim? né? O The Witcher 3. Mas se lançassem hoje, nossa, uma merda, jogo podre. Mas ó, Lança- quando lançou o Witcher 3, foda, teve muita reclamação. Não, por Ele bugs. teve... Não, Por ele bugs. teve alguns problemas. Primeiro que ele lançou com um downgrade gráfico tremendo. O primeiro gameplay que eles mostraram era muito Não, mais veja. bonito e eles fizeram sim, um não, downgrade. o exemplo é, tipo, um jogo que é muito bem apreciado. Se fosse lançado hoje, ia Ah, ter sim, reclamação, sim. entendeu? Esse é o ponto. É. Então, assim, Ó, você o pega Elden qualquer Ring jogo. Você pega qualquer jogo, É. cara, que vai ter essas merda aí, a reclamação tudo de gente que nem joga videogame, pra começar. Muitas Hoje, vezes. criou-se uma parada de vagabundo pra ganhar Isso, um likezinho, porque é uma prostituição de like pra tudo quanto é lado. Preciso de atenção, preciso ser alguém. Então, vagabundo que não joga videogame, não joga porra nenhuma, tá falando aí, adeus, a Vera, o caralho, não sabe do que tá falando, aí vai reclamar de duração de jogo. E, cara, você tem noção do quanto que falta de noção nessas pessoas de reclamar da duração do jogo sem ter jogado? Uhum. Porque pra você reclamar de 8 Foda. horas do Hellblade, você tem que ter jogado a história inteira e falado, faltou um pouco aqui, hein? Opa, cortaram uma parte aqui, senti um buraco aqui. Opa, foi muito rápido. Ou então, sabe, passou da hora de ter acabado esse Mas jogo quem jogou já. vê que não você tem pra só onde ir, sabe né? isso se você jogar. Como é que é. você vai reclamar de duração de jogo, porra? Eu tenho um exemplo bom, cara. O Viewfinder, que lançou ano passado, um jogo de puzzle muito bom. Ele sim tem esse problema. Ele curte demais, porque fica legal e aí quando fica legal, acabou. Acabou. Mas tem outros jogos que são curtos, que tem O 4, Portal, 8 mané. horas. O Portal 1, Portal menos ele ainda, é pô, muito e é curto. incrível. Dá pra zerar ele em 1h30, 2 horas, se você quiser, se você conseguir os puzzles. Só que ele tem uma historinha fechadinha e você tem um desfecho da história no final, né? Você tem uma batalha de boss, você tem um final. E aí você fica satisfeito com ele, você não quer mais. E aí eles fizeram o Portal 2, aí sim é um jogo maior, mas mesmo assim o Portal 2, cara, é 8 horas, não é muito Não, longo. não, acho que até menos, tá? É, Ah, dá pra Portal 2 zerar é em fantástico. menos. E Claro. o Portal 2 é um exemplo de como você consegue. O 1 ou 2, no caso, né? De como você consegue dar personalidade pra umas coisas que Exato. não faz nem sentido ter. E é incrível. E é assim, cara, o Hellblade não vai ser melhor ou pior porque só tem 8 horas. Isso é meio óbvio. E também não quer dizer que o jogo é ruim porque só tá em 30 frames. Até porque a gente tá. Essa geração Falando aparentemente disso, só joga em 30 frames mesmo, né? Então vamos fazer o quê? E tem muito jogo bom aí, tudo em 30 frames. Eu não acho que o 30 frames vai fazer o Hellblade ficar injogável, porque tem alguns jogos que fica muito ruim, realmente, cara. Tem alguns jogos que é complicado. O 30 frames incomoda. Não parece o Cabral. O Zelda é um 30 frames bem feito. Até o próprio Starfield. Não é um negócio assim. E é FPS, hein? Então tem jogos que conseguem. Final Fantasy é um exemplo. Então, assim, dá pra fazer 30 FPS legal. Sim, eu sei que a galera do PC Master Race vai falar que é injogável, tudo bem. Mas dá, e eu acho que vai ser um jogo não é bonito. injogável. Eu acho que no máximo você pode falar que seria legal Sim. ver esse jogo em Isso, 60. você fica com aquela... O Zelda é um jogo que eu fico, pô, Não, em peraí. 60 seria Não, muito peraí, legal. você tá Mais querendo enganar coisas quem? até, né? O quê? Você tá querendo enganar quem? Ah, Porque você não viu o ele Zelda tem 60. 60. Eu vi o Zelda eu vi 60 Zelda e é 60. maravilhoso. É maravilhoso. O Zelda 60 É 4K, maravilhoso. tá? Agora o 4K. Mikali trouxe um ponto que é realmente muito interessante, né? Então ele pega um exemplo de um jogo que roda bem, mundo aberto.
e traz pro Hellblade. E veja, essa reclamação é a que faz total sentido. Faz, essa é né? entendível, você entende a reclamação. É Porra, isso. eu preferia Hellblade a 60, Claro, óbvio. Quem claro. não? Né? Desempenho, gente. Quem não vai querer ser desempenho? E é claro que seria entendível pela arte do jogo que fosse 30 também, né? É. Então, tudo isso faz todo sentido em questão de desempenho e tal. A única parada é todo o resto, assim, sabe? Sim. Duração, não sei o que lá. Então, Eu acho que eles é isso podiam aí. dar uma explicação. Por exemplo, o que é possível é que eles podem falar assim, ó, em vários momentos o jogo rodaria a 60, mas teve momentos que a gente vê um frame drop, a gente não consegue deixar estável a 60, isso, cara. então o 30 é o exato. essencial, É Mas porque isso que fica estável algumas em 30. empresas Ponto. falam isso, Tem que entende? falar isso. Preferimos garantir, né? Mas eles não querem, sabe? Nunca eles querem falar que falharam em alguma coisa, mas Isso. é óbvio, ninguém Então, idiota, e aí todo colocam mundo sabe. nessa conta da escolha artística. Que é o que não cola cola mais, entendeu? É. Mas E não é só um uma problema, eu pergunta pra prefiro você. jogar um jogo que roda 30 sempre, do que um jogo que é 60, 40, Sim, 60, muito, é melhor. 30, 60, e ele Sim. fica variando. o Sim, com FPS. certeza, porque quando cai o frame que você nota, Você o nota problema da muito. performance é Sim. quando cai o frame, pô. E o consumidor uma pergunta, final... Não, vai lá, cara, vai lá. Não, em cima disso que você comentou agora há pouco, Croix, o consumidor, por mais que o desenvolvedor vá lá e explique toda a tecnicalidade Isso. de por que vai rodar em 30, o consumidor, ele simplesmente vai olhar o concorrente e vai falar, tá, mas o Horizon aqui, tô citando o Horizon, tá, galera? Tem outros. O Horizon aqui, que é exclusivo lá do seu concorrente, ele tá rodando em 60 FPS e é mundo aberto. E aí? O consumidor, ele vai pegar essa régua e usar de comparativo. Ele não vai ficar ouvindo que todo o malabarismo mental, certo? Que existe por trás. Ele vai comparar o que o concorrente tá fazendo com um mundo aberto gigante, bonito, em 60 FPS, e vai comparar com um produto linear Ó, ali mas, em 30. Mika, é isso, né? eu discordo de você um pouco aí. porque- Discorda aí. Porque eu acho que o cara que faz isso, ele tá querendo comprar um briga. Também, Porque eu acho que é também. muito aceitável também os caras Sim. falarem, ó, não conseguimos deixar esse jogo estável em 60, então a gente preferiu 30 e a gente acredita que a experiência em 30 é excelente para esse jogo. Ok. E aí, foda-se o Horizon. É um outro jogo, é outra história. É, o outra negócio, na verdade, é que o dinâmica. Horizon, infelizmente, o Horizon é o ponto fora da curva. Isso. Quantos jogos de mundo aberto, 60 É. frames gigantes a gente tem nessa geração? Não tem tantos, esse que é o negócio. Tudo aí fica Às capado. vezes eles conseguem, às vezes não conseguem. Talvez tenha dinâmicas na programação do Hellblade que não permitem ele ser 60. Sim. Às vezes acontece. Eu só acho chato e ruim isso, porque ele fica 30 no console, no PC não. Esse é o Isso ponto que pra- me esse é o pega grande muito. ponto pra mim. Esse ponto. Porque se ele fosse 30 em tudo, aí eu E aí, entenderia. e aí o argumento de que é pela arte seria completamente entendido, porque o jogo já Claro. é isso, né? É o que Sim. a gente tá falando. Agora uma pergunta pra vocês do Vai. chat, inclusive, né? De todos esses que tá reclamando, de todos, essa reclamação toda, eu quero fazer a pergunta direta pra vocês do chat. Coloquem aqui embaixo a porcentagem de quantos vão realmente jogar. Ah, não. Boa, boa. Muito Põe aí. poucos. Não, E a e galera assim, que joga é muito uma galera que nem liga. Claro, Tá 30 é, frames, é, ele vai liga, jogar pô. 30 Não. frames, é Aí isso. o Moreno ele não, liga. e dito isso, eu, Mika, vou jogar, tô empolgado, continuo, quero fazer os 1000G, assim como eu fiz no primeiro, que eu platinei, peguei 1000G. Adoro esse jogo, certo? Mas esse comparativo que eu falei aqui do Horizon, e eu concordo com o seu ponto, que se tivesse essa explicação do desenvolvedor, seria muito mais plausível, né? Muito mais palpável do que falar de escolha cinematográfica, etc. Seria muito mais palpável ouvir isso, e sem dúvida ia diminuir muito do burburinho das redes sociais que ficam em polvorosa É. com tudo isso que tá acontecendo. Cara, o problema, eu acho, disso, dessa coisa de rede social, a gente já falou aqui, é tudo por like. O jovem hoje em dia sacrifica qualquer coisa pra arrumar o like, beleza. Cada um aí, né, as consequências vêm na vida em algum momento. O problema é que as empresas americanas, principalmente, e muitas europeias, ligam pra isso. É. No momento que você parar de ligar pra isso, sendo uma empresa, entendendo que você que faz o jogo e o que pessoas aleatórias na internet estão falando disso, não tem que importar nada, talvez a gente avance, porque é outra coisa dos japoneses. Os japoneses, Eles estão é. nem Eles não aí. estão cagando. a Eles estão mínima. cagando porque estão Por isso falando que a do jogo. Nintendo é desse jeito. Pois é. Porque eles não tá ligam aí pra estourando, nada. pô. É, Sabe? tá Vê se a estourando. SEGA liga pro que estão falando aí. É. Sabe? Mas, porra, Pô, e o sabe? Like a Dragon tem uma zoeira ali, hein? Não, Like a Vocês Dragon Mas aí é um reclamam muito problema. da Capcom, Mas a Capcom é um ela problema segue no ouvir. fazendo essas coisas. Porque a Nintendo tá fazendo uns jogos ali do Mario e vocês estão gostando. É. E ela não tá nem ligando.
E agora a Capcom tá fazendo merda. E não tá nem Não, ligando. mas Aí é um A problema. Nintendo tem os seus erros também, que a gente quer que mude, e eles nunca mudam. Tipo Não. assim, 60 FPS é impensável, Ah, sim, não hardware. entendendo? Tá, não, mas jogo não. Legenda Jogo não. também, impensável. Não, mas os Jogo jogos são ainda bons. Tão bons. Mas, ó, o erro nem é deles, o jogo. o Dragon's né, do Pokémon Dogma... lá, o Violet. não, Qual o Pokémon não é ruim? deles. Qual que é o Pokémon ruim? Pô, esse Todos. Scarlet Violet, não, todos Todos não. recentes. Todos não, esse último aí. Não, Mas- mas aí o Dragon's Dogma é um exemplo bom, porque é um jogo da Capcom. Reclamaram muito, nossa senhora, muito. Inclusive a gente falou vários problemas, a Tem microtransação, muito problema de problema de performance. Problema de performance são mais mas o sérios. jogo foi um sucesso. Sim, a galera Vendeu curtiu, né? muito, Não, mas 200 mil Pelo menos players. pra mim, pô, eu só me limitei a falar porque vocês jogaram, eu não joguei, eu me limitei a falar das expressões. Aham. Mas muita gente, pra mim, tá bem meio a meio. Tem uma galera que chega lá na live falando, Croizão, não deu, não consegui, não me pegou. E tem verdade. muita gente falando, Mas pô, vendeu gostei muito pra bem, caralho, vendeu tá muito muito bem, bom. mas vendeu muito inclusive bem. o Igor, E aí os nossos parâmetros são as o Igor, vendas. que era muito fã do Aham. primeiro, ele falou pra mim que o segundo não pegou ele Não também. pegou, ele né? jogou bastante Como é que ele pegou no e PC parou. também, que é o que tá complicado, É, né? ele falou que cagado tá no PC, não? complicado. Não, o PC tá pior. É mesmo? Tá pior. Ê, Fênix, cada vez mais difícil, hein? É, Os caras não bagulho fazem de- jogos bem, bem mas feitos aí no que PC. tá. Mas isso é uma coisa. E isso é uma coisa importante que a gente vai entrar na próxima notícia da questão dos live services, que tem muito a ver com isso que eu vou falar agora. Boa. E a questão que é muito importante a gente entender o que tá acontecendo lá no Japão. Na verdade, que sempre aconteceu no Japão, né? Não é novidade isso. Os japoneses, a indústria asiática em geral, né? Obviamente liderada pelos japoneses, eles não têm crise de identidade. Eles sabem que eles são. Pro bem e pro mal, entende? A Nintendo sabe exatamente o que ela é. A Capcom sabe exatamente o que eles são. Sabe? A Konami, coitado, também sabe. Bandai, eles Bandai. sabem. A identidade deles é muito clara pra eles. Então eles têm um traçado muito correto sobre o que eles querem fazer e o que eles são. Por outro lado, a indústria do Ocidente não. A indústria japonesa, galera, eles querem dinheiro como qualquer Exatamente. outra indústria. Como qualquer outra. Só que eles não têm a visão que as indústrias do Ocidente têm, que eles não querem dinheiro. Eles querem dinheiro infinito. Dinheiro infinito não tem, tá? Dinheiro infinito não tem, Eu certo? também queria um dinheirinho infinito. Pô, também. Eu também, pô. Enquanto a visão das Não empresas do negaria. Ocidente tiver virada para eu preciso de dinheiro infinito, não vai chegar a lugar nenhum. As empresas japonesas estão cheias da grana, estão muito ricas e não estão buscando dinheiro infinito. Eles estão buscando muito dinheiro, que já é muito dinheiro e eles ganham muito. Só que eles têm identidade e eles não comprometem a sua identidade pra atender tendências de mercado somente pra atender tendências de mercado. Entende? Pra buscar esse dinheiro infinito que FIFA conseguiu, Fortnite conseguiu e tal. Eles não fazem isso. Então, como lá não tem crise de identidade, e eles estão um pouco se fudendo porque estão falando deles no Twitter, sabe? É outra parada. É outra parada. Eu E tenho esse ano eles uma- estão tendo um ano muito bom, né? Então, Assim, então. não que ano passado não foi, tá? Todo ano o Japão imprime um jogo atrás do outro É. muito bom, sabe? E esse ano eles Eu tenho estão... uma pergunta, tem algum Battle Royale japonês? Tem, assim, tem muitos de celular. É, né? isso. tá. Mobile tem muito. E estourados por lá. Mas E sabe? uns que é. nem chegam aqui, assim. Porque acontece, É, uma coisa que os ocidental, japoneses né? fazem bem, mas Oriental. não na indústria de console, mas na indústria mobile, eles pegam as tendências aqui, criam as versões deles lá e estouram lá no Japão, porque os japoneses consomem muito Aham. conteúdo Consome. para os japoneses. Então isso é outra coisa também. Outra coisa que a gente fala muito sobre anime, Aham. que os japoneses não estão nem aí pro resto do mundo quando eles fazem os animes. Até uns anos atrás, era até difícil você ter acesso a algumas coisas lá. Aham. E tipo assim, pra eles era dinheiro fácil eles melhorarem a distribuição. Só que eles não precisam. O público japonês é suficiente pra eles, sabe qual é? Aham. E aí expande pro resto do mundo, todo mundo ama. Vê? E a gente vai ter o Elden Ring aí de novo, né? A expansão no meio do ano que vai ser um estouro, com certeza. Vai ser. Então assim, a indústria do Ocidente tem muito que aprender, né? E a gente tem que ter na visão, na cabeça desses estúdios que mandam, nessas empresas que mandam nesses estúdios, que dinheiro infinito não existe, Eles galera. querem ter muitos Fortnites, né? Não vai ter. É, exato. Então, assim, tem não espaço. é que a indústria tá diminuindo. Não é isso. É que não cabe o que todas as empresas querem. Não tem uma indústria onde 1000 jogos live service vão fazer sucesso. Não existe essa indústria. E tem uma coisa que é muito clara, Dava, nisso aí, você falou muito bem, viu, aliás. Parabéns, cara. Muito obrigado. Falou muito bem. É. E tem uma outra coisa, tá? Um outro ponto que eu acho fundamental e você tocou nele agora. É que a indústria, principalmente os japoneses, eles sabem exatamente qual é o target deles. Uhum. A ocidental não. Não então eles sabe. não sabem pra onde atacar. Eles dão É tiros, muito mais fácil você né? trabalhar em E cima de eles um público muitas que você vezes- conhece, É. que você sabe o que eles estão E eles esperando. mudam, então, na hora, né? É, exatamente. Então, é um público que eles conhecem, eles têm É, na mão, eles sabem como agradar, eles sabem como criar novos jogos de diferentes estilos e eles sabem qual que é o alvo deles, qual que é o target do japonês.
é o que eles já fazem. Então É. eles sabem, eles têm ali um estilo pra cada um, o que não acontece aqui. Pro ocidental. Concordo Então, total. pra onde eu vou mirar agora? Tá, pô, esse aqui agora é o rumo? Pô, isso aqui que tá bombando agora? O que o jovem tá falando? É por isso que a gente viu um monte de O jogos Ocidente sem é bem alma. isso mesmo. Porque eles não sabem quem agradar, em quem pegar. Qual que é o público hoje de videogame? Eu não sei. Não sabe. Não sabe quem é. Não sabe. O público é variado mesmo, mas você vê a From Software. Eles sempre souberam o que eles querem fazer. claro. Sim. E aí eles fizeram, eles construíram esse público deles, essa comunidade. O Elden Ring quebrou essa bolha, trouxe mais gente, e eles sempre acertaram nisso, né? Tipo, Total, até total. o Armored Core, eles fizeram um negócio muito deles aí. Tipo, É um negócio que até de pros nicho, fãs mas- dele, nem todos querem, mas eles querem fazer aquele jogo, Exato. eles fazem, foda-se. Cara, e outra coisa assim, por exemplo, você vê como que as empresas japonesas sabem que elas são e como isso é importante porque elas conhecem o público dela. A Nintendo, por exemplo. Caralho, quem ia imaginar que o Nintendo Switch ia ser sucesso? A Nintendo, pô. A Nintendo, a gente fala que eles erram muito, às vezes, por tentar inovar demais, né? Essa que é a questão da Nintendo. E faz parte da identidade deles também. E eles não comprometem isso, irmão. Errando ou acertando, eles vão tentar fazer alguma loucura. Eles vão- Tipo, na entregar maioria uma das- forma diferente de jogar. Né? Isso é uma coisa que foi evoluindo, né? E eles continuam fazendo. E não importa. Tipo assim, a gente tá com uma visão aqui de que o próximo Nintendo Switch seja uma continuação do Nintendo Switch, não seja uma parada completamente diferente. Eu não tenho nenhuma certeza disso, irmão. Pode ser que eles vejam uma parada completamente diferente, que a Nintendo é assim, ela E sabe a gente que ela não é. consegue prever isso direito Não, da não Nintendo. consegue, Da Nintendo. exatamente. Eu consigo ouvir o Miyazaki mandando o cara que tá pedindo Dark Souls no Easy tomar no cu em japonês. Pois é. Miyazaki, dá E pra isso é fazer o legal, modo né? Easy no Dark Souls? Ô, mas eu se tomar no cu. E aí- isso é muito legal, né? Eles têm a identidade deles Sim, e pô. eles respeitam Sim. isso até o fim. É Com por isso que certeza. as pessoas são fãs deles. Exato. E aí a Claro. gente teve outro exemplo agora, o Persona 3 Reloaded, que é o remake do Persona 3, que é um jogo antigão, porque o Persona 5, né, ele quebrou um pouco a bolha do Persona, sabe qual é? Aham. Muita gente que não conheceu, começou a conhecer, eles farmaram muito em cima do Persona 5. O Persona 3 veio na hype do Persona 5, que tá há anos a galera querendo, e se tornou o jogo Persona mais vendido em menos tempo. Isso porque tá no foda. Game Pass. Aham. E é um jogo que é muito autoral, muito artístico, muito único. Sem ligar pra ninguém. É a obra dos caras que Isso. fizeram lá, irmão. E sabe o que é a síntese, a síncope de tudo isso é que as empresas querem agradar todo mundo. E não dá pra Não dá agradar pra todo agradar todo mundo. mundo. Você nunca vai agradar todo mundo. O cara deu um exemplo aqui, ó. Principalmente as O Lucas ocidentais. Lopes falou É? aqui. Não é toda empresa oriental que é boa. Lembra a senhora Konami? Então, ô, Lucas, a senhora Konami está multibilionária. Assim, O que a gente tá querendo dizer é que as empresas japonesas sabem que eles são. A Konami Isso. sabe exatamente o que ela é, Não é- e o que ela quer é. fazer. Não Ó, é videogame. Por isso eu que você acho não que gosta. a Konami Gosta? é um exemplo bom, porque eu não diria que a Konami é ruim. Ela é ruim pra gente, porque eles pararam de fazer as franquias que a gente gosta. e Sim. tudo, mas eles viram um caminho que eles querem tomar e eles tomaram esse Foi caminho bom aí. pra eles. É, foi eles bom, ganharam fizeram muita dinheiro grana. e foda-se o resto. Exato. Entendeu? Pra você ver pra você ver o quanto que as empresas japonesas eu sei o que eu quero e valeu, irmão. Não gostou, o problema é seu. É. Esse cara não gostou, o problema é só seu. E de novo, Tem quem não goste. são todas as empresas japonesas que vão acertar. Gente. Claro que não tem empresas japonesas que vão fazer merda, é sim. óbvio. Claro, não estamos dizendo isso. Mas Mas, a vasta comparado com o maioria- que a gente tem aqui no Ocidente, é um abismo, bicho. É que o japonês Sabe? ele é mais assertivo no que ele quer. Sim, e outra Né? coisa, O Ocidente, ele toda abre. oportunidade que tem, qualquer conferência dos Estados Unidos, você vai ver um monte de desenvolvedor americano falando que os japoneses estão ultrapassados, que o desenvolvimento de jogo japonês agora é uma porcaria, que não sai mais pra nada. Isso é só um sinal, tá? Só um sintoma da situação que é, porque se eles realmente acham isso, eles não estão enxergando o óbvio na frente deles. É.